Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 30ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àqueles pontos abordados na aula anterior. A gente falou um pouquinho sobre o socialismo, sobre como a ideia socialista surgiu naquele cenário europeu de desigualdade e vimos uma das vertentes do socialismo que foi o socialismo utópico. Na aula de hoje, a gente vai ver a segunda vertente do socialismo, que é o socialismo científico, ou comumente conhecido como marxismo. E aí a gente vai ver também por que ele é assim chamado. Então vamos para a nossa aula. Observem aí, relembrando, o que é o socialismo? O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada sobretudo no princípio de igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. Então, basicamente, o socialismo surge para tentar mudar o sistema político-econômico do capitalismo, que para os socialistas é extremamente excludente, é extremamente opressor, divide as sociedades em classes, certo? A gente vai ter a burguesia e o proletariado, que são as duas classes que estão aí em vigor nesses regimes, onde os burgueses detêm todo o capital, detêm todos os meios de produção, todo o dinheiro, enquanto o proletariado, a única coisa que tem a oferecer é a mão de obra. Então, ele oferece a mão de obra para receber um benefício por essa mão de obra, certo? E é a partir disso que o socialismo surge para tentar arrumar formas de reorganizar a sociedade e reorganizar o sistema capitalista, implementando o sistema socialista. Continuando. O socialismo científico foi fundado por Karl Marx, cuja obra mais conhecida é O Capital, e Friedrich Engels. Em 1848, Marx e Engels publicaram um Manifesto Comunista, obra que sintetiza os mais importantes postulados dessa doutrina. Aí a gente tem à esquerda o Marx e à direita o Engels. Então, esses dois eles vão juntos formular essa vertente do socialismo científico, que é chamado de marxismo justamente por causa de Karl Marx, certo? Que é quem vai dar origem a todo esse manifesto comunista, que é um manifesto empregado onde tem todas as ideias desse marxismo, de como que seria possível reformular a sociedade, de como que seria possível reorganizar a sociedade. Então a gente vai ver o que é fundamentado esse socialismo científico e o que Karl Marx acreditava e o que ele propunha, certo? Observem aí, o marxismo. O socialismo científico ou socialismo marxista distancia-se do socialismo utópico, pois, em vez de confiar na capacidade transformadora dos homens, parte para uma análise dos mecanismos econômicos e sociais do capitalismo, a fim de conhecê-lo a fundo e propor modos de eliminá-lo. Trata-se, portanto, de uma proposta revolucionária do proletariado. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo esta relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida, que no caso seria a burguesia opressora e o proletariado oprimido. No sistema capitalista, essas classes são representadas, respectivamente, pelos proletariados privados do capital e, portanto, os donos dos meios de produção, que seria a burguesia, e, do outro lado, por uma massa de assalariados sem posse que dispõe apenas de sua força de trabalho. Então, basicamente, a proposta do socialismo científico ou marxismo é uma proposta revolucionária. Seria o proletariado, a classe proletária, assumir o poder e tentar tomar todos os meios de produção da burguesia, certo? Então, basicamente, é essa proposta de tentar eliminar o capitalismo da sua raiz. Por isso que é chamado de científico, pois eles iriam estudar todo o capitalismo, de onde o capitalismo se emprega, como que ele permanece na sociedade, para tentar arrumar formas de eliminar o capitalismo, certo? E para eles a melhor forma seria uma revolução contra a burguesia. Continuando.
O marxismo enxerga o proletariado como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo, que é o que a gente acabou de falar. Isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder com uma revolução. Ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Quando isso acontecesse, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. E aí vem outro conceito para a gente que vai sim confundir nossa mente, mas que não é de difícil entendimento. A gente está falando aqui do socialismo, certo? De como que o socialismo científico, ou marxismo, que é o socialismo generalizado que a gente mais conhece como socialismo, pode ser empregado. Então, segundo Marx, o socialismo só poderia ser alcançado com uma revolução, certo? Da classe proletária. E aí o proletariado conseguiria essa revolução por meio de tentar tomar os meios de produção, passar a estabelecer uma sociedade igualitária, sem classes, certo? Sem divisão de classes, abolindo a propriedade privada, ou seja, o Estado controlaria desde os meios de produção, desde como que é produzido, as empresas, o Estado teria poder sobre tudo, não existiria os meios privados, a sociedade privada, e aí alcançaria-se o socialismo. Segundo eles, aí vem a definição de comunismo. Segundo eles, o comunismo é o ápice do socialismo. É quando uma sociedade consegue, por fim, estabelecer o socialismo sem nenhuma desigualdade, sem nenhum desfavorecimento. Quando o socialismo é alcançado no seu ápice, que toda a sociedade se torna socialista, aí a gente tem, então, uma sociedade comunista, certo? Então, é basicamente essa a distinção dos dois conceitos. Continuando, quais seriam os pontos de defesa desse socialismo científico? Além de propor a extinção das classes sociais, o socialismo científico defende ainda: primeiro, a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. Então, tudo passa a ser controlado e pertencer ao Estado. A gente não vai ter empresas privadas, estatais, que vão vender e que geralmente é quem detém de todo o poder econômico, certo? São essas grandes empresas multinacionais, então tudo passaria a pertencer ao Estado. E com isso o Estado redistribuiria todas essas riquezas de forma igualitária entre toda a sociedade. O segundo ponto de defesa, a abolição da propriedade privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária na renda, que é basicamente o que a gente acabou de discutir. E o terceiro ponto seria a economia planificada. Todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinará os preços, os salários e a regulação do mercado como um todo. Então, basicamente, esses três pontos de defesa, inclusive, eles se cruzam, certo? É o que a gente acabou de falar do Estado determinar o preço, o salário, tudo seria determinado pelo Estado. Então, a gente tem muito essa visão se a gente pensar na nossa sociedade capitalista. Por exemplo, hoje em dia existe muito setor privado, então você pode conseguir um emprego em determinados locais, em lojas de departamento, em lojas de venda, em clínicas, enfim, são infinitas possibilidades. E aí esse setor privado passaria a ser controlado pelo Estado. Então o Estado que regularia o salário, a jornada de trabalho, o preço, tudo seria regulamentado pelo Estado. E hoje em dia não, hoje em dia essas empresas elas têm uma certa autonomia para poder regulamentar seu funcionamento, enfim, da forma como elas querem abordar, certo? Então, segundo o socialismo, todas essas coisas que a gente tem na nossa sociedade, elas seriam destruídas. Desigualdades, classes sociais, um mais rico, um mais pobre, as classes seriam uma só, certo? Todos vivendo de uma forma só. E aí, para finalizar, eu trouxe um pensamento marxista. Em pouco tempo, o pensamento marxista foi adotado por todos os insatisfeitos com o capitalismo, pois preconizava a luta
proletária pela instauração do socialismo, igualitarista e justo. As lideranças operárias aderiram ao socialismo científico, adotando o lema proletários, univos, que é, inclusive, uma das frases expressas na filosofia de Karl Marx. Aí tem uma frasezinha aí associada a ele. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então, basicamente, é essa ideia defendida pelo marxismo e pelo socialismo científico, certo? Então, a gente vai fazer agora duas questões para a gente tentar melhor fixar o que a gente acabou de ver da nossa aula, e aí a gente faz um resumão geral. Primeiro, os proletários nada têm a perder com ela, a revolução, né, é do que está falando, a não ser as próprias cadeias. E tem um mundo a ganhar, proletários de todos os países, univos, que é a frase que a gente acabou de ver no slide anterior. Nesse trecho do Manifesto Comunista são expressos alguns dos fundamentos do socialismo científico, cujo princípio é... Qual que é o princípio do socialismo científico? Letra A, uma visão romântica sobre a maneira de se atingir o socialismo. Letra B, expressar o ponto de vista da burguesia defendendo o capitalismo. Letra C, uma proposta revolucionária do proletariado. Ou letra D, rejeitar o poder estatal. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? É uma proposta revolucionária do proletariado. É essa a proposta defendida pelo socialismo científico. A letra A, ó, diz visão romântica sobre a maneira de se atingir o socialismo. Isso está mais ligado ao socialismo utópico. A letra B está errada porque não defende o capitalismo, muito pelo contrário. Defende a abolição do capitalismo. E a C porque não rejeita o poder estatal, pelo contrário, o poder seria estatal, certo? Segunda questão, observem aí. Leia o texto. Assim, o desenvolvimento da grande indústria mina sobre os pés da burguesia as bases sobre as quais ela estabeleceu seu sistema de produção e de apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Segundo a teoria marxista, o capitalismo é, letra A, autodestrutivo, B, igualitário, C, estável ou D, justo. A alternativa correta é a letra A, certo? Segundo os marxistas, segundo Karl Marx, o capitalismo ele é autodestrutivo, ele vai chegar a um determinado ponto onde ele mesmo vai se destruir por todos os pontos de negação que tem dentro do sistema capitalista. Então, segundo eles, lembra lá que a gente falou de estudar a raiz, de onde surgiu, de como que é empregado para tentar destruí-lo? Segundo eles, ele por si só acabaria sendo destruído à medida que o tempo ia passando, certo? Então, é isso que a gente tinha para abordar na aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa ideia. Eu sei que é muita teoria, é muita ideia, é muita coisa para a gente processar. Mas, para ter acesso a essa aula na íntegra e assistir ela quantas vezes vocês quiserem, vocês podem acessar a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação. E aí lá vocês podem ver essa aula quantas vezes vocês quiserem, tirar todas as dúvidas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham conseguido compreender e até uma próxima. Tchau, tchau!